Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu vou ler com você Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Então a palavra diz assim: Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, olha o que diz a palavra aqui. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós já vimos aqui, num devocional anterior, que quando Jesus ele foi para a cruz, quando ele estava levando o meu pecado e o seu, Jesus naquele momento, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele foi abandonado. Naquele momento, Jesus sofreu a rejeição. Mas também, se não fosse por isso, nós não teríamos sido adotados. Aqui diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Porque antes, enquanto nós estávamos vendidos para o pecado, enquanto nós não conhecíamos Jesus, nós éramos criaturas de Deus. Mas no momento em que Jesus nos comprou, a palavra diz aqui, nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus ele suportou ver o seu único filho descer aqui, ser gerado num ventre de uma mulher, aprender aqui, teve toda a instrução. Para quê? Para nos ensinar como agradar ao Pai, como fazer a vontade do Pai, como nós alcançamos a salvação por meio dele. Jesus, quando morreu, o véu do templo se partiu de cima a baixo. Ele nos deu acesso ao trono do Pai, nós fomos comprados pela graça dele lá naquela cruz. No momento em que Jesus, como nosso irmão mais velho, nos comprou, o Pai nos adotou no momento em que o Filho foi rejeitado. Nós fomos adotados. No momento em que Jesus bebeu do cálice da ira, porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então aqui nós precisamos ver que muitos de nós sofremos algum tipo de rejeição, como resultado de uma experiência traumática. E esses resultados da rejeição pessoas rebeldes, iradas, pessoas que têm um alto senso crítico, perfeccionistas no extremo. Nós vemos pessoas que não sabem dizer não, que estão sempre em busca de aceitação, fazem de tudo para agradar o outro, mas se anulam, esquecem de si mesmas. Essas pessoas sofreram rejeição, algum trauma na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. Então, nós precisamos entender que Jesus também foi rejeitado. A palavra diz que ele foi desprezado por todos, mas ele venceu. E nós precisamos entender que o poder, que pode ser que isso tenha sido tão pesado
que você seja incapaz de liberar esses sentimentos que te paralisam. Muitas vezes as pessoas não conseguem se desprender de algum desses tipos, desses sentimentos que as prendem e vivem presas porque tem alguma raiz de rejeição. E como resultado, muitas coisas que fazem e sentem estão relacionadas a isso. Então é preciso que você identifique isso na tua vida, que você ore, que você coloque isso diante do trono do Pai e diga: Senhor, eu não quero mais isso porque o Senhor me comprou, o Senhor me adotou. Então você precisa vencer esse espírito de rejeição. Você precisa vencer o abandono, porque o Pai te comprou. Aqui diz a palavra, nós fomos adotados. Você não é mais órfão. Jesus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo, ele vai ficar aqui até o dia da vinda de Jesus, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado, nos instruindo, nos corrigindo, nos ensinando a fazer a vontade do Pai, a orar como convém, porque Ele ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós precisamos mudar a nossa história. Não precisamos mais ficar nos vitimizando, nos achando uns coitados, uns coitadinhos, abandonadinhos, eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Quando eu nasci, meu pai foi embora, ou quando eu estava na barriga da minha mãe. Então é algo que você precisa superar. Perdoe que eu estou com um resfriado. É algo que você precisa colocar para Deus. Dizer: Senhor, Tu é o meu pai, Tu me adotou, me ajuda a curar essas feridas de rejeição, de abandono. Deixe Deus cuidar de você, deixe Deus te pegar no colo, deixe Deus tratar essas feridas e substitua essa mentira a seu respeito pela verdade de que Jesus pagou o preço por toda angústia, dor e rejeição que você experimentou. E talvez ainda experimente, para que você possa viver em liberdade. Jesus, Ele está pagando, Ele já pagou o preço, mas Ele sofre. Quando nós dizemos que já o aceitamos, que fizemos dele Senhor e Salvador da nossa vida, mas não conseguimos deixar que Deus seja o nosso Pai por completo. Enquanto nós não entendermos de que Deus não foi o culpado de nós sofrermos uma rejeição na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, enfim, até mesmo na idade idosa. Quantas pessoas são abandonadas em asilos, em casas geriátricas? Quantas pessoas, gente, estão aí abandonadas, mas não por Deus. No momento em que ela clamar, ela dizer: Senhor, me adota, cuida de mim, eu sou teu filho, eu sou tua filha, Pai, eu não quero mais viver assim. É você colocar o teu coração diante de Deus. Se você é aquela pessoa que é rebelde, irada, que critica tudo e todos, é aquela pessoa que se inferioriza, tem aquele complexo de inferioridade, se acha um nada, um zero esquerdo, um zé ninguém. Está na hora de você mudar isso. Jesus já te adotou. Jesus, ele foi rejeitado pelo Pai para que você fosse adotado. Então não se vitimize mais. Aceite a paternidade de Deus.
Deus te adotou. Deus, Ele quer te abraçar. Deus, Ele quer assumir a tua paternidade. Então, pense nisso. Reflita nisso. Jesus pagou um preço muito alto para que nós fôssemos adotados pelo Pai. E a gente vê em João 8:2, né? Até o versículo 11, uma mulher que foi pega em adultério. E essa mulher, ela foi apanhada em adultério. E se existe alguém que foi rejeitada pelas pessoas, foi aquela mulher. E sem contar que ela ainda foi condenada por elas, apontar o dedo. Essa mulher merece morrer. Ela foi pega num ato de adultério. Ela foi levada até Jesus. Aquela mulher foi rejeitada por todos. Não justifica o que ela fez. Mas, se ela traiu o marido, é porque algo não estava bem no casamento dela. De repente o marido não estava dando atenção. De repente ela estava se sentindo sozinha. O diabo veio trabalhar na mente dela. Colocou um outro lá, que deu um pouquinho mais de atenção. Levou uma florzinha, né? Então, ela caiu no pecado. E pela consequência do seu pecado, naquela época, ela deveria ser morta apedrejada. Assim como Estevão morreu. Mas ele não devia nada. E aquela mulher foi ameaçada de morte em público. E por um erro que ela cometeu. A morte parecia iminente para aquela mulher, gente. De acordo com a lei, ela poderia ser apedrejada até a morte por causa daquele pecado. Mas quando Jesus, ela não era inocente pelo que ela fez. Ela sabia que ela corria o risco, sim, de ser pega, de ser apedrejada. Ela sabia que aquilo que ela estava fazendo não era certo. Mas ela abriu a brecha, de repente o marido também. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Quando a pessoa dá lugar ao diabo, ela peca, como essa mulher. Ela deu lugar. O marido, de repente, também deu um lugarzinho, deu uma brechinha. A mulher se sentiu rejeitada, muitas vezes abandonada, porque de repente naquela época ele só queria viajar, era algum comerciante, deixava ela sozinha. Aí apareceu alguém lá, começou a elogiar, e é assim que começa, gente. O diabo é cheio de artimanhas. Se nós não vigiarmos, nós tropeçamos, pecamos. Só que Jesus, ele disse algo muito importante, que não precisa cometer o ato. No momento em que a pessoa olhou, ela desejou, desceu para o coração, ela já pecou. Ela já fornicou ali mesmo. Então, nós precisamos vigiar. Aquela mulher, aquelas pessoas que estavam ali, estavam fazendo o que era permitido pela lei da época. Apedrejar ela pelo pecado que ela cometeu. Eu vejo que Jesus, ele veio para aperfeiçoar aquilo que Moisés havia escrito. Ele nos lembrou também que nós também não somos inocentes. Naquele momento ali, quando eles perguntaram para Jesus se ela tinha pecado, se eles deveriam apedrejar ela, Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todo mundo começou a largar as pedrinhas, a começar pelos mais velhos. Então eu não posso julgar o outro, porque o meu telhadinho é de vidro. Eu não posso julgar o meu irmão, a minha irmã. Eu não posso estender o dedinho, porque quando eu estendo um, ó, tem 4 aqui, ó, viradinho para mim. Tem 3 viradinho para mim aqui, quando eu faço assim, ó.
E se eu jogar uma pedra, se eu querer tirar a pedra, a trave do olho dele, eu tenho que primeiro tirar a trave que está no meu. Se eu quiser tirar o cisco que está no olho dele, eu tenho que tirar a trave que está no meu. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Primeiro eu tenho que me examinar. Eu não posso ser juiz de ninguém, porque eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus pecados. Nós pecamos em gestos, em atitudes, em palavras, em pensamentos. Nós pecamos. Nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas nós precisamos buscar a perfeição em Cristo, ser aperfeiçoados por Ele, por esse amor aqui, que Ele morreu lá na cruz, Ele sofreu, bebeu um cálice que eu e você não conseguiríamos beber jamais. Ele morreu, Ele clamou, quando Ele disse está consumado. Aquele povo, em vez de dar água, embeberam tipo uma esponja lá. Colocaram na ponta de uma taquara, de um caniço. Alcançaram na boca de Jesus um vinagre. Nenhuma água. Não deram para a fonte da vida. Pois é. Para você ver a ingratidão do homem. O julgamento do homem. No momento em que Jesus morreu naquela cruz, pessoas que estavam ali embaixo disseram, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas eles precisaram matar o autor e consumador da nossa fé. Então olhe para Jesus. Não olhe para aqueles que estão te estendendo o dedo, para aqueles que um dia causaram dor, causaram sofrimento no teu coração, na tua alma. Peça para Deus ter misericórdia dessas pessoas. Libere o perdão para elas. Perdoe elas para que você seja perdoado dos teus pecados também. Viva a liberdade que Cristo nos libertou. Ele pagou um preço alto para que a gente pudesse estar aqui hoje. E quem somos nós? Nós não somos Deus para escolher, gente, não perdoar. Quem podia fazer isso era Deus. Dizer, eu não vou perdoar vocês, eu não mandei vocês pecar lá no Éden. Vocês fiquem aí, agora tudo na mão do Satanás. Mas Deus não fez isso. Deus mandou Jesus morrer naquela cruz. Para que a gente estivesse hoje aqui. Para que a gente estivesse sentado no colo. Para que a gente estivesse aqui sob os cuidados dele. Debaixo do amor, da proteção, do carinho de Deus. Então reflita nessa palavra, medita nela. E quando Jesus disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou. Todos tinham pecados, todos temos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu não posso condenar um pedófilo, um assassino, por mais terrível que seja o que eles cometeram. Eu não posso julgar essas pessoas, porque eu não sei a criança que eles foram. Umas crianças que também foram rejeitadas, abandonadas, abusadas, espancadas. Eu não sei como é que foi a infância dessas pessoas, gente. Eu não posso julgar elas. Se elas se tornaram os monstrinhos que se tornaram, foi porque alguém contribuiu para isso. Alguém contribuiu. Elas não ficaram assim de graça da noite para o dia, não. Então eu preciso entender que eu não sou juiz de ninguém. Que eu preciso olhar para mim. Olhar para as minhas falhas, para os meus defeitos, para os meus pecados. Perdoar para que eu possa ser perdoada, como diz a palavra. Perdoar. E Deus tornou possível que você o conhecesse, experimentasse uma mudança incrível na sua própria vida. Descubra como você pode encontrar a paz com Deus. Jesus disse que
A verdadeira paz eu vos dou. Eu vos dou como o mundo não dá, gente. Paz só tem verdadeiramente aquele que está em Cristo, aquele que faz a vontade dele, aquele que se tornou servo dele, escravo dele, deixou ele ser dono. Esse sim. Esse tem paz, esse deita a cabeça no travesseiro e dorme o sono dos justos, tranquilo. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Deus trabalha em favor dos justos. Ele coopera com quem coopera com ele. É o que diz a palavra. Então, aquele que não ajunta, espalha. Eu preciso trabalhar de acordo com Cristo, de acordo com a palavra. Se eu quero viver uma vida próspera, uma vida em abundância, eu tenho que viver de acordo com a palavra. Então eu quero que você reflita, que você faça uma reflexão, uma autoavaliação da tua vida. E se você tem raiz de amargura, se você tem raiz de rejeição na sua vida, busque ajuda, ore, fale com Deus, chama o teu pastor, a tua pastora, chama alguém para orar com você, procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura alguém para te ajudar se você não consegue sozinho. Peça para alguém te estender a mão. Tem tantas pessoas que estão ali prontas para te ajudar a sair do buraco em que você se encontra, do fundo do poço onde você está. Então eu quero que você reflita nesta palavra, que Deus venha abençoar a tua vida grandiosamente, que você possa liberar o perdão e viver este perdão, o verdadeiro amor de Cristo, este amor incondicional que nos adotou, que nos comprou, que nos permitiu ser adotados por Deus e poder chamar Ele de Pai. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas e edificadas, que elas tenham suas vidas transformadas pelo poder da tua palavra, que a tua graça venha envolver cada uma delas, que o teu amor venha inundar cada coração, porque o teu amor lança fora todo medo, que essa pessoa possa liberar o perdão e que ela viva esta adoção, Pai, por completo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.